Olá, boa noite. Hoje, 9 de julho, estamos iniciando mais uma edição do RB Notícias. O Rio de Janeiro regulamentou o uso de patinetes em caráter experimental. As regras determinam principalmente os limites de velocidade em diferentes vias. O uso de patinetes no Rio de Janeiro foi regulamentado em caráter experimental. Os patinetes só poderão circular em vias destinadas ao tráfego de veículos se a velocidade máxima permitida na rua for até 40 km por hora. O patinete não pode ultrapassar os 20 km por hora. Não é permitido circular pelas calçadas, nem nas vias exclusivas do veículo leve sobre trilhos. As ciclovias e ciclofaixas estão liberadas com velocidade de até 20 km por hora. Em vias fechadas para lazer, parques e praças, não será permitido ultrapassar 6 km por hora. Os usuários serão considerados iniciantes até a 9ª viagem. Até então, deve-se deslocar a 12 km por hora. O uso de capacete é recomendado, porém não obrigatório. É preciso ter 18 anos para pilotar o patinete e o transporte de animais, passageiros e cargas foi proibido. Para estacionar, o usuário poderá utilizar calçadas com largura de pelo menos 2,5 metros sem obstruir a passagem para pedestres e somente utilizando a faixa junto ao meio-fio. Também é possível parar nos locais disponibilizados pelas operadoras do serviço. Mais uma notícia vinda da Venezuela. Olha aí, um adolescente venezuelano perdeu a visão enquanto participava de um protesto em que os manifestantes pediam por gás de cozinha. A polícia atirou a queima-roupa na multidão com balas de borracha e causou sequelas no jovem. Um venezuelano de 16 anos ficou cego após ser atingido várias vezes no rosto por policiais durante um protesto. A mãe da vítima diz que ele perdeu os olhos quando tentava pegar o gás de cozinha que a família precisa em uma manifestação. Rufo Checon consertava celulares para ajudar com as despesas de casa. É terrível, meu filho está em choque. Ele acordou agora da anestesia e está pedindo para morrer, porque está sem os olhos. Ele está com muitos fragmentos no rosto, muitos mesmo. Eles quebraram uma parte do seu nariz. Foi preciso fazer um enxerto. Os médicos concluíram que Rufo foi atingido por 52 disparos no rosto, sendo que 8 balas de borracha alvejaram seu olho direito, 4 atingiram seu olho esquerdo e ambos precisaram ser retirados. Um deputado do Conselho Legislativo da região declarou que os policiais atiraram a queima-roupa a menos de 1 metro dos manifestantes. O general que dirige a polícia do local disse que o caso é um incidente isolado, mas isso não basta para a mãe da vítima. Justiça! Quero a ajuda de todos para que eles não fiquem impunes, porque os policiais do governo ficam 2 meses presos e depois são soltos. Quero que todos que estavam lá vão para trás das grades, porque todos os policiais estavam agredindo pessoas. A distribuição do gás de cozinha é monopolizada na Venezuela por uma empresa estatal. As deficiências do serviço aumentaram no ano passado, o que levou a protestos em diferentes regiões do país. Uma boa notícia agora vinda lá do Oriente Médio. Erguida no local onde Jesus Cristo teria nascido, a Basílica da Natividade, em Belém, foi retirada da lista de patrimônios em risco. A mudança ocorreu depois que a igreja passou por uma reforma. A Basílica da Natividade, erguida no século VI, no local onde, segundo a tradição cristã, Jesus nasceu, foi retirada nesta terça-feira da lista do Patrimônio Mundial em Perigo da Unesco. Localizada no coração de Belém, na Cisjordânia ocupada, o local da Basílica e a rota de peregrinação foram listados como Patrimônio Mundial da Unesco em 2012. Este foi o primeiro sítio palestino inscrito na lista do Patrimônio Mundial da organização, apesar da oposição de Israel e dos Estados Unidos. Mas, naquele mesmo ano, o monumento foi colocado na lista de patrimônio em perigo devido ao seu estado. No ano seguinte, o trabalho de restauração foi iniciado. Todo o trabalho foi supervisionado pela autoridade palestina e financiado pelos palestinos e por doações de governos e indivíduos. Entre 30 de junho e 10 de julho, o Comitê do Patrimônio Mundial da Unesco se reúne em Baku, no Azerbaijão.
A Basílica Natividade é uma das igrejas mais antigas e sagradas do cristianismo. Construída no século V pelo imperador romano Constantino, ela foi reformada por Justiniano no século VI, depois enriquecida durante as Cruzadas. Uma equipe do Museu Smithsonian trabalha duro nos últimos retoques da restauração do equipamento da missão Apollo. O material vai voltar a ser exposto para visitantes e turistas na comemoração do 50º da ida de Neil Armstrong à Lua. Essas luvas foram feitas com uma meta específica: passar algumas horas na Lua e voltar para a Terra. 5 décadas depois da missão Apollo 11, o equipamento de Neil Armstrong e Buzz Aldrin parece novo em folha. Mas só parece. Os especialistas em preservação de objetos do Museu Smithsonian verificaram a condição dos materiais com microscópios e raio-x. E o diagnóstico não é tão positivo. Depois de 50 anos, sabemos que a borracha está se rompendo, ficando um pouco mais dura e quebradiça. Esse é o nosso maior desafio, porque nós não podemos desmontar as coisas e aplicar as técnicas que usamos normalmente para preservar os objetos. A roupa espacial de Armstrong fez um tour pelos Estados Unidos antes de ser exposta no museu, que fica em Washington. O equipamento ficou em exposição até 2006, quando restauradores começaram o seu trabalho. Com a exposição à luz, a parte mais externa das roupas espaciais vai ficando amarelada. Algumas partes dos equipamentos estão se autodestruindo, com relações químicas entre materiais que aceleram a decomposição. Até hoje, a poeira lunar corrói as fibras de aço inoxidável que revestem as botas usadas pelo último homem a ir à Lua. A equipe do museu acredita que vai conseguir deixar os equipamentos em boas condições para o retorno à exposição, a tempo do 50º da primeira viagem de sucesso à Lua. As vitrines e até os manequins usados na exibição são feitos sob medida para garantir que muitas gerações de fanáticos pelo espaço ainda vão poder se inspirar na parafernália utilizada pelas primeiras pessoas a ir à Lua. Pois é, o inverno chegou e chegou violento nesse último fim de semana aí, hein? As baixas temperaturas agora pedem cuidados especiais com os bichinhos de estimação. Doenças respiratórias entre os pets, por exemplo, são comuns nesse período do ano. O inverno começou em 21 de junho, mas somente nos últimos dias o frio chegou com mais intensidade. As temperaturas mais baixas já começaram a ser registradas em várias regiões do país. E assim como as pessoas buscam se proteger do frio, também há cuidados para que os pets possam passar de maneira mais saudável pela estação. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, há mais de 52 milhões de cães e 22 milhões de gatos no Brasil. Quase 45% dos 65 milhões de domicílios no Brasil possuem pelo menos um cachorro e 17,7% possuem ao menos um gato. Isso mostra quão importante o espaço que os pets têm ocupado na sociedade. E os cuidados veterinários passam a ser essenciais, sobretudo no frio. Se vocês forem passear com seus animais, o ideal é passear nos momentos onde não está tão frio, que é o momento logo de manhã ou o momento no final do dia, onde tem muito vento. E isso daí pode causar ao animal uma hipotermia, que é uma queda na temperatura corpórea, e isso pode causar muitos problemas para ele. Os pets têm boa capacidade de adaptação sobre as mudanças climáticas. Ainda assim, é preciso ter atenção às doenças infecciosas oportunistas, principalmente com os filhotes, idosos, pets com problemas cardíacos, respiratórios e renais. Uma dica importante é manter a higiene deles e diariamente colocar suas camas e colchões expostos à luz solar. O cadastro positivo compulsório entrou em vigor nesta terça-feira. A ideia é que o bom pagador tenha benefícios para conseguir créditos e outras vantagens financeiras.
O sistema instituído na Lei Complementar 166 de abril deste ano prevê a inclusão automática de informações de histórico de pagamento de cidadãos a escritórios de crédito. A ideia do cadastro positivo está em justamente criar uma boa prática para o crédito. Isso passa pelo consumidor, que deve se atentar mais aos seus pagamentos, com isso garantindo melhores ofertas de taxas para crédito, entre outras situações, além de garantir mais segurança para instituições financeiras e quem fomenta crédito no Brasil. Com o cadastro positivo, a gente vai ter a visão do histórico completo de pagamentos, inclusive dos pagamentos em dia de consumidores. Então, consumidores que hoje, por exemplo, não têm acesso a crédito devido a essa análise parcial de suas informações, poderão ter seu crédito avaliado de forma mais justa, mais abrangente. O cadastro positivo já existe no Brasil, mas apenas entrava nessa lista a pessoa que desejasse. Agora, ocorre a adesão automática e os consumidores que não quiserem ter seus dados incluídos no cadastro positivo podem solicitar a retirada. Isso pode ser feito em escritórios de crédito como Serasa, SPC e Boa Vista Serviços. Caso a pessoa desista da saída do sistema, pode pedir o retorno ao cadastro. Esses procedimentos podem ser realizados presencialmente ou por meio dos sites dessas empresas. A expectativa com o cadastro positivo é alta, segundo os escritórios de crédito, e isso pode se transformar em um movimento de reaquecimento da economia brasileira. A gente acredita que, como aconteceu em outros países, aqui no Brasil o cadastro positivo traga um aumento do acesso ao crédito, uma injeção aí de dinheiro novo na economia, impulsionando vendas no varejo, chegando até a gerar novos empregos. E com o que eu expliquei da questão da assertividade da análise, uma redução de inadimplência e, por consequência, uma redução de taxa de juros. Deste RB Notícias especial do feriado de 9 de julho em São Paulo, nós vamos apresentar uma conversa, uma entrevista com o economista Alessandro Azzoni a respeito da reforma da Previdência. Fique conosco, nós voltamos já depois do intervalo. Até já.